Educação do Brasil. Mas então, vamos receber ela, que nos encanta com seus comentários, com a sua beleza, com o seu carisma. Ela, Jussara Galto. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês todos que nos assistem de manhã, de tarde ou de noite. Estou aqui hoje para fazer umas reflexões de sexta-feira com vocês. Coisas assim que às vezes vem à memória da gente e nos lembramos que são notícias ou coisas importantes e que às vezes passa batido. Por exemplo, eu estive vendo na imprensa, pela mídia da internet, que o vice-presidente do Brasil, junto com outros vice-presidentes do mundo inteiro, estão visitando o Papa. O que foram fazer lá, não sei. Também não interessa, não o que os outros foram fazer. Mas eu fiquei pensando e refletindo sobre que Alckmin é que está lá com o Papa, que foi visitar o Papa, pedir conselhos, que conselhos. Esse Alckmin não se interessa, porque esse é o vice que acompanha o desgovernante cachaceiro que governa o Brasil hoje. Será que foi aquele Alckmin do passado, aquele Alckmin que tinha discursos lindíssimos contra a corrupção, contra a impunidade? E a gente gostava de ouvi-lo, porque ele era um político importante para São Paulo, e como São Paulo, né, a caixa acústica de todo o Brasil, era, portanto, um dos principais, talvez o principal governante do país. E nos dava aquela sensação de seriedade, de preocupação com o povo, preocupação com a população. Houve uma época da vida dele, num discurso que ele fez, ele estava tão chateado, mas tão emocionado. E olha que o apelido dele é Chuchu, né? Porque ele não transparece nem muita alegria, nem muita tristeza, nem muita vibração. Mas nesse discurso marcou, porque ele inclusive disse: se o povo soubesse. Ele quis fazer um comparativo e fez com a Revolução Francesa, com o que aconteceu lá em 1789, quando o povo derrubou a monarquia e começaram derrubando a Bastilha, que era uma prisão tenebrosa, uma prisão terrível, cheia de injustiçados, cheia de pessoas inocentes, que simplesmente eram contra a monarquia. Pois bem, ele disse isso aí: faltaria guilhotina se o povo soubesse de tudo o que acontece, de todos os erros. E aí a gente fica, né, pensando, fazendo as ilações. E ele falou isso. Quer dizer, aqui já era a época, uns 10 anos atrás, um país extremamente corrompido ou extremamente corrupto. São coisas um pouco distintas. E ele quis dizer também que se mostrou assim sofrendo com a possibilidade, com a hipótese, né, de que o povo tomasse conhecimento de tudo. Não para salvar sua própria pele, não foi assim que eu entendi. Mas assim, ó, pobre povo ignorante, pobre povo, ó, tão tapado, que se soubesse estaria tendo uma reação. Bem, ele foi mais ou menos profético, não é? Porque o povo não sabia e continuou não sabendo por muitos anos. E agora é que nós estamos tirando essa venda fora. Agora que nós, porque graças à mídia corrupta e comprada, que sempre foi, mas muito pior nos últimos anos, nós não sabíamos de nada. E tem gente que até hoje, em 22 de maio de 2025, ainda acredita no que a Globo diz, acredita o tempo todo. E só aceita uma notícia como verdadeira se ela vier da Globo Lixo. Parece brincadeira, parece piada, mas não é, infelizmente. Isso moldou uma consciência nacional, ou
uma falta de consciência nacional. Mas, graças a Deus, para aqueles que têm mais de 2 neurônios, para aqueles que realmente são brasileiros e que estão sofrendo na carne, entendendo por que nós estamos sofrendo, para essas pessoas, agora existe a internet. Essa internet que o cachaceiro desgovernante está tentando acabar através da censura das mídias sociais. A coisa está tão escandalosa que aquela que se diz primeira dama, mas de dama ela não tem nada, a primeira não sei o quê, chegou a interpelar um dos homens mais poderosos do mundo. Interpelou assim, quem é ela? Ignorantona, não sabe falar, só sabe que vai ter sempre o direito de quebrar o protocolo. Mas quem lhe otorgou esse direito? Eu? Você? O voto? Não, Nanina, não. Ela avocou assim esse direito para nos fazer passar vergonha e também para ser instrumento do boca suja, que chegou a admitir que não foi ela que falou, que foi ele, passando pano para a amada dele. Problema dele. Se ele ama, apaixonado, perdidamente apaixonado, problema dele. Nós não somos apaixonados por ela. Nem poderíamos ser. Mas para ele, isso é um detalhe insignificante. Não importa. Não importa que os brasileiros não gostem dela. Ele gosta. Simples assim. E acabou. Então, através daquele quiprocó ali, o que a gente descobriu? E ele confirmou. A gente descobriu pela boca esmazelada dela que é assunto deles, não é? Fechar a boca de todos através do trancamento das redes sociais. E ele confirmou. Sim, estou pedindo ajuda ao companheiro. Ele que até pouco tempo atrás não se podia dizer que ele era comunista. Hoje ele bate no peito e se compara ao primeiro ditador dessa última etapa histórica da China. Se comparou ao Mao Tse-tung. Por que, gente? Abram os olhos, pelo amor de Deus. Porque ele quer fazer no Brasil o que o Mao Tse-tung fez na China. Isso aí, simples assim. Por isso que a gente tem que nos manter atentos, alertas, sempre dispostos a impedir que isso aconteça. Como eu não sei, cada um do seu jeito. Vamos usar a mídia social, as redes sociais, vamos sim, já que a imprensa aberta, está comprada, é vendida e não fala a verdade, então nós temos que usar outros mecanismos de defesa. E por falar em mídia aberta, que não abre a realidade, para minha surpresa, e eu tenho certeza que para surpresa geral de quem viu a notícia, um tal, é conhecido de todo mundo, né? Um nojentinho, um tal de venalzinho, né? Bem venal, bem vendido, e que até hoje só abriu a boca para contestar tudo que a direita ou alguém ele achasse que fosse direita fizesse, enaltecendo sempre o cachaceiro, e todo mundo, o Tri Supremo, e todo mundo que está apunhalando o Brasil hoje, para ele era sagrado. Pois é que ele abriu a boca hoje, o seu Guga Chakra, que é correspondente internacional da Globo News, que para mim continua sendo Globo News lixo, né? Globo News lixo. Mas assim, se colocando completamente a favor de que as sanções sejam aplicadas ao Supremo Magnífico Xandão, explicando em detalhes o que significa, explicando por que isso pode acontecer, pelas atitudes dele. Ele não disse das atitudes que dizem que ele faz, daquilo que se fala sobre ele. Não, ele disse assim, que ele faz A, B, C. Elencou todas as coisas erradas, né, silenciando pessoas, colocando pessoas na cadeia, punindo parlamentares,
tirando salário das pessoas, fechando contas das pessoas, não só as contas das redes sociais, contas de banco, deixando pessoas sem dinheiro para se manter, sem dinheiro para cobrir despesas de uma cirurgia, como foi o caso do Constantino, e por aí afora. Mas eu fiquei pasma. E até me deu vontade de falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. E ainda bem que eu também já percebi que a mídia inteira está falando sobre esse assunto. E deixando algumas sombras de dúvida. Como, por exemplo, a esquerda, eles todos, a começar pelo Supremo e até o esquerdalha mais chinfrim, isso é besteira, isso não vai acontecer. Lá atrás o Xandão disse, ele terá que, aterrissar, né? Um porta-aviões no Lago Paranoá, primeiro e blá blá blá. E não é que, imaginariamente, esse porta-aviões já está lá, já estacionou, porque desde ontem a gente sabe que por Marco Rubio, que é o segundo homem no governo Trump, de que estão pensando seriamente nas punições ao Xandão e seus magnificentes. Mas como assim? Ainda estão dizendo, falei com pessoas hoje que disseram, não, menina, não, isso é para enganar, isso é mentira, antes fosse verdade, mas como que um país vai interferir no outro? Ele não disse isso. Ninguém que entende do assunto está dizendo isso. Não é uma guerra Estados Unidos-Brasil. Não é isso. É uma punição para um cidadão brasileiro que feriu leis americanas que dizem respeito à América do Norte e ao povo americano. Ele feriu leis internacionais contra a censura, contra todos os direitos humanos, para resumir. Ele fez isso. E ele foi mais longe ainda. Ele interferiu em empresas americanas aqui no Brasil, como a X, a rede social do Musk, você sabe, e outras empresas americanas que ele também puniu, os nomes são complicados, então nem esquecemos de decorar, mas que ele puniu, isso foi amplamente divulgado pela imprensa, e as pessoas estão achando que ele está punindo o Brasil. Não vai punir o Brasil. Não existe uma guerra. Já o imbecil, ignorante, safado, cheio de dos governantes do Brasil, já foi correndo, né, mandar que o pessoal do Itamaraty já tomasse uma atitude em defesa. Em defesa do quê? Um criminoso comum? Porque ele pode ser o que for. No momento que ele fere uma lei, aliás, ele já está ferindo leis brasileiras. Ele está ferindo a Constituição há horas. Mas como aqui a gente parece estar anestesiado, o Congresso custou para se manifestar, e está se manifestando muito devagar, e tem toda vez que a gente pensa que o Congresso vai começar a agir como deve, nos defendendo e fazendo, não é, aquele trabalho que nós não podemos fazer, o Congresso de novo já compra uma meia dúzia daqui, uma meia dúzia dali, e já há novamente o desequilíbrio contra nós. Por isso que eu nunca canso de dizer, olho, nas próximas eleições. Vejam bem quem vocês vão votar. Vejam se vocês não vão repetir voto para um canalha safado que está se vendendo hoje. Se vende por emendas, se vende por dinheiro por baixo dos panos, se vende por mala de dinheiro. Né? Antes falava dinheiro na cueca, agora é dinheiro no avião. A coisa já extrapolou todos os parâmetros. Então, vocês vejam exatamente onde é que nós estamos. Vamos situar. Os Estados Unidos não estão guerreando com o Brasil, contra o Brasil. Não. Está pensando um cidadão que, abusando dos direitos que ele tem, desrespeitou leis internacionais. Ele se meteu com uma empresa
americana aqui no Brasil. E é por isso que foi criada essa lei Magnitsky. Porque um americano, um russo, aliás, um russo que trabalhava numa empresa americana lá na Rússia, percebeu a grande roubalheira, percebeu toda a safadeza e denunciou. Então ele foi punido, foi levado, era advogado, era jovem, foi levado para a prisão e morreu na prisão. Por isso, em função dele, em homenagem a ele, foi criada essa lei, para que nunca mais houvesse esse desrespeito. Mas, esse Xandão, esse juiz de meia pataca, que até os livros que ele escreve, né, são compilados de outros, são livros, né, fake, para usar um termo que eles gostam tanto. Nem para isso ele serviu. Eu não sei porque aquela cabeça louca, em que momento da história dele, da vida dele, ele resolveu acabar com o Brasil. Ou assimilou, ou ouviu, ou foi comprado, motivado pelos ideais daqueles que realmente querem apagar, acabar e apagar do mapa os países que se levantam contra o sistema, que é o sistema da nova ordem mundial, que é o sistema comunista, que é o sistema que há mais de 100 anos vem se implantando no mundo inteiro. Levanta aqui, cai, levanta, cai, levanta, cai. Mas alguns países caíram e não se levantaram ainda. A Argentina já está se levantando. Nós, quando o Bolsonaro assumiu, começamos a nos levantar. Começamos a nos erguer. E aí? Caímos de novo. Porque aí entrou toda essa canalha que está aí. Toda essa quadrilha que começa no executivo e atinge o judiciário ou vice-versa. A gente já nem sabe mais quem é que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Possivelmente até, apesar da galinha ser mais velha, acho que foi o ovo, né? Só para fazer uma ligaçãozinha. Mas, enfim, fiquem tranquilos. Se houver uma punição, ela será contra uma pessoa ou outras pessoas. Outro comentário. Outras pessoas que também ou ficaram silentes, não contestaram, deixaram que ele cometesse todos os abusos, concordaram, se tornaram cúmplices, portanto, e todos aqueles que, de alguma maneira, foram agentes facilitadores para que isso acontecesse. Então, além do risco que nós estamos correndo, de que o companheiro amigo Xi Jinping mande de lá um cupincha seu, um escravo seu, porque lá na China todo mundo é escravo, menos o presidente, é lógico, e a mulher dele. O resto, se quiser mudar de casa, de bairro ou de cidade, mesmo que seja do alto escalão, tem que cumprir leis, tem que ficar esperando 6 meses, 1 ano, enfim, a liberdade é essa. Não tem rede social, e é isso que o cachaceiro quer para nós, entenderam? É isso que ele quer. Então, assim, se reuniu, assim, a escória do Brasil se uniu para nos aprisionar, para acabar conosco. Estão acabando. Estão acabando porque, olha, quantas empresas já faliram? Quantas pessoas já se suicidaram? Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas ficaram desempregadas? Quanta família o abandono? Quanta criança sem escola? E sem hospital? E sem segurança? Eles armam os bandidos. Nós, cidadãos comuns, eles não querem armados. Nós somos taxados de tudo se defendemos o armamento do cidadão pseudamente livre. Mas eles não se importam que a bandidagem toda esteja super, mega armada, um armamento que às vezes nem as Forças Armadas, nem as nossas polícias têm. Aí pode. Porque ele é bandido, trouxa não pode. Idiota que vota neles não pode também. Porque a gente está nessa maré de horror. Mas a gente não fez nada para isso. A gente não fez. Mas vocês fizeram o L e nós todos estamos pagando junto.
todos os brasileiros estão. Então, contra isso que eu me levanto, todos os meus companheiros de luta, todos os conservadores, os patriotas, a gente luta incansavelmente. E não pense que é só falando que eu luto, por exemplo. Eu vou em todo lugar que me convidam para fazer palestra, eu assisto congressos, eu assisto todo tipo de reunião que eu posso, que a minha saúde permite, que meu dinheiro alcança, para me informar mais, para saber mais. Essa é uma munição que eu estou buscando, porque eu não vou andar armado, não sei usar arma. Não é da minha índole também, mas eu preciso ter armas intelectuais, eu preciso ter defesas intelectuais, eu preciso contaminar vocês, eu preciso contagiar vocês com essa necessidade de abrir os olhos e ir à luta. Chega de pasmaceira, chega de fingir que nada está acontecendo. Chega de achar que a gente que é coisa de Deus, que é karma, que é o sinal dos tempos. Parem com isso. É sinal da nossa inércia, da nossa indiferença, do fato da gente votar mal, do fato da gente não se importar com nada, preferir novelinha da Globo Lixo, preferir notícia da Globo Lixo, preferir Big Brother, aquela nojeira, aquela imundice. Preferem aqui, sem falar na imundice, que são as novelas, né? E as notícias falsas, fingidas e mentirosas. Então, vocês vejam que vocês fecham os olhos porque querem. Tem um monte de gente assim se esgoelando, dizendo: acorda aí, acorda Brasil, acorda enquanto é tempo. Então, hoje é sexta-feira, eu faço mais esse apelo para vocês. Nós teremos eleições no ano que vem, comecem agora. Por exemplo, pensem no senador Paim, que está vindo aí de novo como candidato ao Senado. Tomara que ele desista da candidatura. Mas se ele vier, vai ter muito aposentado boca aberta, muito aposentado imbecilizado, ignorante, pessoa que não vai ter um alerta perto de si e que vai votar nele. Porque vem votando nele há 3 mandatos, quer dizer, 3 vezes 8 é 24. 24 anos, dando para ele a vida maravilhosa que ele tem como senador. Que defende os direitos humanos, que defende os aposentados, o escambau, não defende nada nem coisa nenhuma. Foi agora, inclusive, contra que se instalasse a CPI para investigar o roubo dos aposentados. Pasmem os senhores, aconteceu, agora, há dias atrás. Ou ele não quer mais concorrer, e realmente nunca ligou para vocês, aposentados. Porque eu, como aposentada, nunca me considerei uma protegida dele, porque sei que dele nunca veio nenhuma proteção para os aposentados. Então vamos terminar essa sexta-feira com esse lembrete e os meus desejos que seja um fim de semana maravilhoso para vocês. E olha, hoje eu caprichei, né? Olha só, o quadro está enquadrado. A minha obra de arte, que é uma tapeçaria que é feita com lã, né? Em tempos outros bons, eram muito bons aqueles tempos. Mas eu não me arrependo dos tempos de hoje, onde eu coloquei a minha vida à disposição do meu povo para alertá-los, para defendê-los e para usar o único talento que Deus me deu. Talvez não seja um grande talento, seja mediano, mas ele está completamente à disposição de vocês para o bem e para o melhor. Eu amo vocês. Um bom final de semana e até segunda-feira que vem, com a graça de Deus. Muito obrigada.